Bom dia, vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos no item 14. Antes de começar, vamos fazer uma prece. Vamos acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, visualizar Jesus, nosso Mestre amado, nosso modelo e guia, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Pedir aos nossos amigos espirituais que nos inspirem, que nos orientem, para que nós possamos ter os olhos voltados à vida eterna, ter os olhos voltados à nossa evolução espiritual, que nós possamos compreender que tudo que é da matéria, nossos corpos, nossos bens, nossos parentes, pessoas que amamos, amigos, tudo que é da matéria é passageiro, para que possamos amar sem apego e entender, Senhor, que o único e verdadeiro investimento que vale a pena fazer e ter como finalidade é a nossa evolução espiritual. Que nós possamos não apenas entender intelectualmente isso, mas agir todos os dias, em todos os momentos, como quem vive dessa forma, como quem vê essa verdade. Que assim seja. Então vamos lá, item 14 do capítulo 4. Mas quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado de seu espírito, está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó 14, 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue aquele que traga alguma transformação? Também é Jó 14. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nessas três versões, porque esses três itens, essas três passagens que eu li, são três versões diferentes da mesma passagem de Jó 14, 10 a 14. Então, o princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. Então, aquela interpretação de que Jesus disse que nascer da água e do Espírito, ele estava falando do batismo, não dá para interpretar isso dessa passagem de Jó, porque na época Jó ainda não conhecia o batismo. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Ou seja, voltarei à existência terrena.
É tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Todos nós, né? Todos nós temos essa luta. Alguns parece que mais, outros parece que menos, mas aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós conseguimos observar, nem sempre é a realidade aos olhos de Deus, né? Aquilo que às vezes parece uma dor muito grande, na verdade é uma bênção, porque nos faz crescer e aprender para evolução espiritual, coisas que a gente não aprenderia se a gente não passasse por aquela dor que parece insuportável, e outras pessoas que às vezes a gente olha e parece que estão passando, que só alegria na vida dela, na verdade não é tão bom assim. São provas muito grandes que às vezes a pessoa não está conseguindo superar, e nós que não estamos enxergando, porque aquilo que a gente vê nas fotos do Instagram ou num sorriso que a pessoa está apresentando, às vezes dentro dela, no coração dela, existe uma dor muito grande que a gente nem imagina, né? Então, essa aparência que a gente enxerga, às vezes de muita dor, de muito sofrimento, fica com dó da pessoa, às vezes a gente devia estar com dó daquela outra que não está aparecendo sofrimento nenhum, porque aos olhos de Deus não é da forma como a gente enxerga. Então, aqui só foi um parênteses para falar sobre isso, né? Que as misérias, as guerras da vida, nessa guerra em que me encontro todos os dias da vida, que é o que Jó disse. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei. Na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao pós-morte e diz que nesse lugar esperará o retorno à vida corpórea. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Então, nós percebemos que as alterações que aconteceram desse conceito de reencarnação foram por interpretações erradas do que foi dito por Cristo e por traduções erradas também. Então, interpretações erradas, traduções erradas, porque como eu disse antes de ontem, a Bíblia, os evangelhos foram escritos em uma língua muito antiga e que já não existe mais essa língua, que é o hebraico antigo. Então, ela foi traduzida de uma língua para outra, de uma língua para outra, de uma língua para outra, até chegar nas versões atuais, em que nós não sabemos mais o que estava escrito no original. E além disso, então, além das interpretações erradas, das traduções erradas, ainda teve interesses que foram incluindo palavras que eram de interesse para que as pessoas acreditassem naquilo que queriam que acreditassem, e foram retiradas também conceitos que não eram interessantes para aqueles que estavam manipulando. Não há dúvida de que, sob o nome ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais de Ali. Um dia, suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Mas a esse entendimento, do ponto de vista religioso, acrescenta-se o do ponto de vista filosófico. As provas que resultam da observação dos fatos, como todas as causas têm um efeito, a reencarnação,
aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade, em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as vidas sucessivas, isto é, pela reencarnação, revelam os seus resultados para a humanidade. Materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela um motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Bom, aqui eu vou pedir licença para dar um depoimento meu pessoal. Por que para mim não faz sentido? Posso dizer que a vida mesmo não faz sentido se eu não acreditar em reencarnação. Há muitos anos atrás, tive umas dificuldades aí de ordem psicológica, emocional, depressão, né, para ser mais clara. E eu fiz tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, tomei remédio, e não desprezando esses recursos que são muito importantes, são necessários para quem está doente, para quem precisa, né, de tratamento, mas o que realmente me curou foi entender, foi quando eu realmente sarei, sarei da depressão, foi quando eu entendi que existia reencarnação. Por quê? Porque, dentre outras coisas, que não vem ao caso dizer agora, o principal motivo da minha depressão foi que eu passei a não acreditar em Deus. Na verdade, eu não afirmava Deus não existe, mas eu duvidava. Eu duvidava e eu tinha muita confusão na minha cabeça e não fazia sentido para mim pensar que Deus existia, sendo que existia tanta injustiça no mundo. Eu via, vamos dar um exemplo, crianças que nasciam numa condição ótima, financeira, com uma saúde perfeita, com uma família maravilhosa. Tá, então a criança nasce já assim, berço de ouro, família boa, funcional e com saúde perfeita, com todas as condições. E aí, outra criança nasce na África. Eu digo África porque lá são os locais mais longínquos onde existem pessoas que sofrem muito. É só um exemplo. Poderia ser no Brasil, numa favela, poderia ser em qualquer lugar. Mas vamos pensar, num lugar muito, muito, muito pobre, num lugar sem condições, sem saneamento básico, sem dinheiro. Às vezes a pessoa já nasce doente. E eu falava assim, isso só como exemplo, porque tem muitas outras situações que a gente pode questionar a justiça, né? Então você olha e fala, meu, não é justo. Não dá para enxergar justiça na vida. E eu falava assim, bom, então se não tem justiça, se uma pessoa já nasce super bem, sem ela ter feito nada para merecer, né? Nessa encarnação ela não fez nada para merecer, ela já nasceu, no útero da mãe dela ela já era privilegiada. E a outra não fez nada para merecer também o sofrimento e já nasce sofrendo, já nasce desnutrida, porque na barriga da mãe já não tinha alimento suficiente. Eu não acreditava, eu falava, gente, não existe justiça. Se não existe justiça, não existe Deus. Porque se existisse Deus, Deus não permitiria tanta injustiça no mundo. Porque só pode existir Deus se ele for perfeito, justo, né? Bom, justo. Se não for bom, se não for justo, se não for perfeito, não é Deus. Então, eu pensava, se existe tanta coisa ruim no mundo, tanta injustiça, que ainda se existisse coisa ruim, que a própria pessoa provocou pelo livre-arbítrio dela e ela causou aquilo, tudo bem, né? Daria até para entender. Mas não, como repetindo o que eu já disse, a pessoa já nasce com situações que parecem injustas, né? E então, para mim, parecia que não existia Deus. Quando eu entendi a reencarnação, quando eu pensei, compreendi, foi um livro que eu li
que explicava o que era reencarnação, explicava a lógica da reencarnação. E aí sim fez tudo sentido. Porque aí eu vi que não é injusto, não existe injustiça. A própria reencarnação é a justiça. Então, eu compreendi que isso que eu estava falando agora há pouco, às vezes as dificuldades que alguém vive não são crueldade de Deus, não são injustiça, não são coisas castigo, não, é algo que a pessoa necessita para o desenvolvimento dela, para a evolução espiritual dela. Às vezes ter muito dinheiro é uma prova mais difícil do que a pobreza. É claro que o ideal é o mais ou menos, é o médio, né? É o não ter dificuldades, é o ter dinheiro para mais do que o básico, para viver uma vida tranquila, isso é o ideal. Pobreza é muito difícil e a riqueza também é difícil. Por quê? Porque quando a pessoa tem condições de esbanjar dinheiro, ela acaba caindo em tentações que outras pessoas não caem. Então ela acaba... não é, gente, não é preconceito isso que eu tô falando. E outra, existem muitas pessoas que superam essas provas da riqueza e da pobreza de uma forma maravilhosa e usam os recursos financeiros que têm para fazer coisas boas, para fazer caridade, para viver de uma forma digna, para viver de uma forma confortável. Isso é lindo, é maravilhoso. Então, o problema é quando o próprio dinheiro faz a pessoa cair, faz a pessoa se entregar a prazeres exagerados. O prazer não é errado, mas prazeres exagerados, prazeres da carne, só isso. Só ela quer só isso. Só bebida, só comida, só festa, só compra, só sexo exagerado, né? De uma forma desequilibrada. Então, porque fica muito fácil para a pessoa que tem muito dinheiro tudo isso. Então, a riqueza também é uma prova. Bom, mas onde eu queria focar aqui, depois vai ter partes aqui do Evangelho mais para frente, quando a gente estiver estudando outros capítulos, que a gente vai falar sobre a pobreza, sobre a riqueza, de uma forma mais profunda, inclusive aquela passagem muito mal interpretada de Jesus que diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, que tá tudo errado a tradução, não é camelo, não é agulha, mas a gente vai falar disso depois. Eu só tô tocando nesse ponto dessas coisas que parecem injustas para explicar que, para mim, só existe lógica, só existe sentido nessa vida, só existe justiça se eu acredito em reencarnação. Então, além dessas interpretações aqui, que eu acabei de ler aqui no capítulo 4, item 14, 15, 16 e 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que explicam que Jesus falou sim da reencarnação, só que isso foi deturpado pelas traduções e pelas manipulações que aconteceram dos evangelhos. Além disso, muito antes disso, eu já entendi, antes de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu entendi que só fazia sentido tudo, Deus só poderia existir se existisse a reencarnação. Por quê? Porque essas misérias ou essas vantagens aparentes, né, entre aspas, vantagens aparentes aí que a gente enxerga, são consequências do que aconteceu em outra encarnação. Então, às vezes a gente vê injustiças aos nossos olhos, por exemplo, não vou nem citar aqui os casos para a gente não ficar focando em coisa ruim, pensando em coisas ruins. Mas eu vou mencionar por cima e vocês vão saber do que eu tô falando. Crianças que vivenciam situações de grande violência, crianças que são até mortas de forma muito cruel. Gente, uma criança de 3, 4 anos que é violentada,
que é abusada, que é torturada. É muito, muito, muito triste isso. Deus não poderia existir se Ele permitisse que isso acontecesse com alguém, um ser inocente, sem isso ter uma justificativa. E já houveram crianças, pessoas que morreram em situações muito cruéis, que indignou toda a sociedade, que deixaram as pessoas muito tristes, muito abaladas, que depois vieram, depois da morte, se apresentaram em psicografia, se apresentaram para médiuns que psicografaram mensagens para as mães que estavam desesperadas, que estavam inconformadas com a morte da criança, ainda mais a morte da criança de uma forma tão violenta, e a própria criança veio, né, depois que desencarna, muitas vezes a pessoa não continua na forma de criança, ela volta à forma de adulto que é do espírito. Mas independente disso, veio e transmitiu a mensagem para a mãe: mãe, eu estou bem. E isso que aconteceu comigo foi uma bênção. Foi só o meu corpo que sofreu. Eu estou super bem, eu estou onde eu deveria estar. E aconteceu isso comigo porque eu precisava passar por isso. Eu precisava vivenciar isso para aprender coisas que eu causei em outras pessoas. Eu precisava sentir a dor que eu causei em outras pessoas em outras encarnações. Eu era, em outra encarnação, aquele que era o torturador, que era o assassino, que era o cruel. O cruel era eu. Então, isso que... Eu estou agora aliviado, eu estou bem, eu estou tranquilo, porque eu compreendi através do que aconteceu comigo nessa encarnação, que eu fui seu filho. Através disso eu compreendi e eu evoluí espiritualmente. Quando a gente olha, gente, a vida como muito mais do que essa encarnação, muito mais do que 70, 80, 90, 100 anos que a gente vive, e sim uma eternidade, quando a gente olha por esse ângulo, tudo faz muito mais sentido e a gente passa pelas dificuldades da vida de uma forma muito mais tranquila, porque a gente tem mais fé. A gente tem mais fé de que isso é apenas uma passagem e uma necessidade que nós temos para evoluir. Então, a gente volta nisso aqui que Jó falou, nesta guerra em que me encontro todos os dias, porque sim, a vida na Terra não é fácil para ninguém, pode parecer, mas não é, é o que eu falei, parece no Instagram, parece no que a gente enxerga, mas todos no planeta Terra têm expiações, provas e expiações. Esse é um planeta escola, é um planeta de provas e expiações, em que todos nós passamos por essas misérias, essas guerras. Ó, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Então é isso que, pensando nisso que Jó disse, a gente reconfirma tudo isso que eu tô falando. Agora que o último parágrafo antes da gente finalizar. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender. Então, assim, inclusive, compreender, né, entender a reencarnação facilita o entendimento de inúmeras falas de Jesus que ficam meio sem sentido quando você não acredita em reencarnação. Você parar para ler, analisar, estudar, se aprofundar, entender mesmo o que significa mesmo aquela fala de Jesus, não vai fazer sentido sem acreditar em reencarnação. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender. E é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Daí, como fica difícil de entender, cada um fala uma coisa, um fala que Jesus quis dizer isso, outro fala que Jesus quis dizer aquilo, mas é tudo por falta da compreensão da reencarnação.
Este princípio é a chave que lhes restituirá seu verdadeiro sentido. Então é isso por hoje. Amanhã nós vamos falar os laços de família. O item que eu vou falar amanhã é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Olha que interessante. A reencarnação, inclusive, fortalece os laços de família. E não acreditar em reencarnação rompe esses laços. Vamos ver por que amanhã, né? Então, vamos finalizar aqui. Eu acho que minha mãe tá aqui, tô vendo uma fotinha. Oi, mãe, bom dia, amo você. Bom, então vamos lá. Vamos finalizar com uma prece. Mais uma vez agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo ao Mestre Jesus por tanto ensinamento que ele trouxe através de suas palavras, de suas ações, a sua entrega. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, por tudo que temos que facilita as nossas vidas materiais, para que possamos focar no nosso desenvolvimento espiritual. Temos tanto. Se olharmos ao nosso redor, veremos que temos muito mais para agradecer do que reclamar. E se olharmos ainda mais ao nosso redor, as outras pessoas que nos cercam, veremos que muitos gostariam de estar no nosso lugar, gostariam de viver a vida que a gente vive, porque suas dores são tão intensas, são tão duras, que mal conseguem parar para pensar nos ensinamentos do Cristo. Porque estão em busca de um prato de comida, estão em busca da cura de uma doença para si mesmos, para os seus entes queridos, para os seus filhos. Então, Senhor, que nós saibamos valorizar todos os minutos, as bênçãos maravilhosas que nós temos, e que nós possamos aproveitar esse tempo no planeta Terra para o desenvolvimento espiritual. E assim possamos voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, melhores do que nós entramos nessa encarnação. Vamos pedir por todas as pessoas que estão trabalhando em prol da vida de outras pessoas, todas as pessoas que todos os dias arriscam as suas vidas para salvar a vida de outras pessoas. Os policiais, os bombeiros, todas as pessoas que trabalham na saúde, desde quem limpa até os médicos, toda a hierarquia dos postos de saúde, dos hospitais, das clínicas. Vamos agradecer por nós termos trabalho e vamos pedir pelos que não têm, para que suas dores sejam acalmadas, para que sua fé seja fortalecida. Que assim seja. Tchau para vocês, um ótimo dia e até amanhã.